Então, meus queridos, vamos ao final da lição número 8. Recapitulação e aplicação da lição número 8. A lição que falou sobre a missão alcançando os necessitados. Jesus disse no verso 9, está escrito: sempre que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. E ao encerrarmos o estudo dessa semana, devemos ser conscientes de que nós precisamos estar envolvidos na missão divina de salvação em favor dos necessitados. Deus nos usará para atendermos pessoas que estão em situação de fragilidade, de necessidade. E muitas vezes, pessoas virão para nos ajudar em nossas necessidades. Deus só quer que pratiquemos aquilo que temos pregado. Numa das conferências que um pastor fez na Índia, uma senhora ficou lá de fora assistindo, ouvindo o pastor falar sobre Jesus, o amor de Deus e como os cristãos devem ser. Aquela mulher, então, ela assentou-se num dos bancos do fundo, começou a escutar o missionário, depois levantou-se, foi lá no fundo e o missionário pregando, mas olhando a desenvoltura daquela mulher. Ela foi lá fora e conversou com um dos assistentes do missionário. Depois voltou, assentou-se num dos primeiros bancos e ficou ouvindo com muita atenção. Quando terminou ali o culto, a pregação, lá fora o pastor perguntou para aquela senhora: por que a senhora entrou, depois saiu e foi conversar com um dos meus assistentes? Ela disse: quando eu vi o senhor falando sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, como os cristãos devem ser, eu fui perguntar para um dos seus auxiliares se o senhor se praticava o que o senhor estava pregando. E ele me disse que o senhor é muito melhor do que o senhor estava falando. Então eu voltei para assistir com mais atenção, porque me agrada ouvir uma pessoa falando aquilo que pratica. Por isso é importante que nós façamos aquilo que estamos pregando. Pregar solidariedade, beneficência, pregar o amor ao próximo. Tudo isso é muito bonito de falar, mas na hora de exercitar ou de executar, muitas pessoas se negam a ajudar. Havia um grande, um filântropo, um homem muito rico nos Estados Unidos, que ele doava para instituições de caridade milhões de dólares por ano. Mas quando ele via um deficiente, um cego, uma pessoa aleijada, como se diz, ele mudava de calçada, ele dava um jeito de entrar numa loja, ele tinha um verdadeiro pavor de conversar ou trocar ideia ou cruzar com essas pessoas. Ele financiava, ele ajudava, mas ele não gostava. Então, a pessoa não pratica aquilo que prega. O grande pregador Moody, ele estava um dia num trem com o Dr. Towner, que era um filósofo, um homem de Deus também, e de repente um rapaz bêbado, com o olho inchado, ferido, havia batido a testa, e aquele moço com o olho inchado, ali praticamente sangrando, assim, o supercílio, assim. E então o pregador Moody olhou para ele, e ele olhou para o pregador e reconheceu o pregador. Começou a cantar hinos e a falar versos bíblicos. E o grande pregador Moody se sentiu incomodado com aquilo. Ele chamou o homem que cobrava as passagens e disse: você pode tirar esse rapaz aqui, está incomodando. Então o cobrador de passagens pegou o moço, foi lá, conversou mansamente com ele, ajudou ele a levantar, levou ele lá no fundo do vagão de bagagens, e ali com seu próprio lenço, enxugou o sangue do rosto do moço, do olho, fez um curativo, depois conversou com ele e botou ele num cantinho para dormir. O pregador Moody de longe olhava e disse para o Dr. Towner: Dr. Towner, eu acabei de receber uma bofetada de Deus. Como assim, pregador? O que aconteceu? É que ontem à noite, na pregação da noite, eu preguei sobre o bom samaritano. E eu falei que nunca deveriam ser como o levita e o sacerdote que Jesus mencionou na parábola do bom samaritano. E Deus me deu a oportunidade de praticar aquilo que eu preguei ontem. E eu fui simplesmente uma pessoa que não aceitei o que Deus estava me ensinando. Puxa, eu estou envergonhado. Aquele moço, eu devia ter cuidado dele, não deixado o condutor, chamado condutor, para tirá-lo daqui de perto da gente. Mas eu vou consertar isso. Moody foi até o vagão de bagagem, esperou o moço acordar, conversou com ele, pediu desculpas pelo tratamento. Disse: está com fome? Disse: estou com fome. Vamos descer o trem, vamos comer uma refeição, eu e você e o Dr. Towner. Os três fizeram a refeição. Moody falou sobre Jesus para aquele moço. O moço disse: puxa vida, eu nunca tinha ouvido uma pessoa falar de Jesus como o senhor fala. O senhor continua pregando? Claro, continua. Você não lembrou de mim? Lembrei. Eu fui uma vez, há algum tempo atrás, numa de suas pregações. Depois me envolvi nos vícios e Moody conduziu aquele moço ao Senhor Jesus. E naquela noite, Moody, diante do auditório, ele disse: irmãos,
Hoje Deus me deu uma lição profunda e contou o episódio. E disse, não façamos como o sacerdote e o levita. Vamos ajudar os necessitados. Foi, olha, uma aplicação que as pessoas ficaram emocionadas e muitos que ainda tinham restrições com respeito a ajudar pessoas que necessitam, quebraram as barreiras para ajudar os necessitados. Ellen White escreveu no livro Beneficência Social, página 67, a seguinte expressão: busquemos o Senhor para que aprendamos a realizar suas obras de amor no mundo. E isso nos tornará missionários bem-sucedidos, capazes de ajudar outros a obter uma experiência esperançosa e corajosa. É preciso, então, buscar a Deus para que Ele nos ensine como podemos tratar aqueles que estão necessitando de uma ajuda. Essa lição dessa semana foi a lição que não dá apenas para ler. Essa lição ela tem que ser praticada. Tem lição de casa para fazer nessa lição, que é justamente praticar o amor ao próximo. Aqueles que batem em nosso portão, aqueles que encontramos na rua, aqueles que nos pedem alguma coisa nos faróis. E muitas vezes a gente fecha o vidro, muitas vezes a gente mente. Não tenho. Às vezes a moeda está lá no bolso, mas a pessoa não tem. Moço, pode me dar moeda? Não tenho. Moço, quer comprar uma bala para me ajudar? Agora eu não quero. E a gente teria condições de fazer isso, para ajudar aquela pessoa. Mas muitas vezes nós, assim, nos colocamos numa defensiva, como se aquela pessoa não merecesse o amor de Deus. É um filho de Deus, está numa condição de fragilidade. Por isso, precisamos usar os métodos de Cristo, que Cristo usava. Cristo, ele se aproximava das pessoas. O Senhor Jesus, ele entendia o que as pessoas estavam passando. Ele ministrava uma solução. Ele ganhava a confiança das pessoas. E depois, então, ele falava do reino de Deus. Os métodos de Cristo precisamos usar. Precisamos atender os refugiados, os estrangeiros, porque para eles é muito difícil sair do país de origem, muitas vezes no meio de uma guerra, sair de um terremoto, de uma enchente, vir para um local totalmente estranho, sem amigos, sem parentes, sem emprego. É difícil. Por isso, os feridos de forma emocional também precisam do nosso apoio. Quantas pessoas na nossa vizinhança feridos de maneira emocional? Na frente da minha casa tinha uma família, a mulher vivia brigando com o marido, jogava as roupas dele na rua, jogava água, tocava fogo, ele subiu um dia com uma faca, e nós gritamos para que ele não fizesse nada, ele desceu, uma família em desespero, até que foi levado o Evangelho naquela casa e tudo mudou. Pronto, o Evangelho muda, transforma o lar. Por isso, precisamos nos envolver com as pessoas, para que as pessoas possam ser atendidas e a missão de salvação seja então estendida a essas pessoas também. Evangelismo, página 527. Ellen White escreveu: na obra de ajudar os outros, podemos alcançar vitórias muito preciosas. Devemos devotar-nos com incansável zelo, com fervente fidelidade, com abnegação e com paciência à tarefa de ajudar os que precisam desenvolver-se e serem salvos. Vê uma pessoa passando na rua alcoolizada? Merece Jesus no coração. Vê um casal passando brigando? Vê uma família ao nosso lado que às vezes não fala nada para ninguém e às vezes sai catando latinha, papelão? Tem necessidades. E às vezes nós nunca perguntamos, nunca fazemos um pão, nunca levamos um bolo para essa pessoa ou uma literatura para que a pessoa possa ler. São necessidades que as pessoas têm e às vezes nós não enxergamos. Precisamos que Deus coloque um óculos em nossos olhos, o óculos da beneficência, para que nós possamos enxergar aqueles que estão em necessidade. Beijo no coração. Que a lição dessa semana seja uma lição para praticar, não apenas para ler. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana. O Senhor nos ajudou muito. O Senhor nos alertou, abriu nossos olhos, nos dê coragem, ousadia, paciência, zelo, para ajudarmos os que precisam, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Boa sexta-feira e um feliz sábado na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém.